Milionário paralisa ao ver mendiga negra abraçando o marido com o jardineiro. Era um dia ensolarado, mas pesado. O luxo do bairro resplandecente de Jardins estava em contraste com a cena que abalava as estruturas. Aurora, 82 anos, de olhar sofrido e cabelo grisalho, abraçava Miguel, o jardineiro. Seus olhos vermelhos denunciavam noites sem dormir, mas havia algo de decisivo naquele momento. A história que estava prestes a se desenrolar começava com um escândalo arrebatador. Manuel, seu marido por mais de 5 décadas, um homem que sempre sonhou em ser admirado, ficou paralisado ao observar a cena, o que fez todos ao redor sussurrarem em choque. Como assim? Pensavam com a boca aberta em incredulidade. Era uma tragédia digna dos tabloides, o tipo de notícia que os vizinhos comentavam ao redor das cercas. Aurora sempre desejou uma vida plena, uma família feliz, e tudo parecia perfeito aos 30 anos quando trocou votos com Manuel. Mas com o tempo, seu mundo se desmoronou. O desespero arremessou para um labirinto de dor e traição. No auge de sua indignação, ela decidiu expor a traição publicamente. A cena do escândalo reverberou por toda a vizinhança. Amigos, conhecidos e até estranhos se posicionaram diante da porta de sua casa em busca do famoso barraco. Foi ali, em meio a murmúrios e olhares famintos, que Aurora encontrou a sua voz. Com uma firmeza surpreendente, confrontou os dois homens, exigindo que todos soubessem da verdade suja que havia manchado seu lar. Diante de um clamor coletivo, Manuel deixou a casa, e a dor se instalou, mas também uma nova esperança começou a nascer. Aurora se refugiou no belo jardim de sua casa, um lugar que florescia sob seu toque, transformando-se em um símbolo de renovação. Cada flor, cada erva era um testemunho de sua resiliência. Enquanto cavava a terra e plantava sementes, a jardinagem se tornou seu remédio. As plantas brotavam, assim como ela, renascendo das cinzas do passado. Aquela terra estava... A cada risada e mão suja de terra, a Aurora renovava não apenas o jardim, mas a si mesma. Mas a vida não permite descanso. Em uma tarde ensolarada, enquanto regava as flores, Miguel apareceu. Com expressão contrita, ele pediu perdão. Foi um soco no estômago. As memórias da traição voltaram e um turbilhão de sentimentos a invadiu. Raiva, tristeza e uma dúvida inesperada. Poderia aquele homem que a feriu ser parte de sua vida novamente? O que estava em jogo agora ia além do que ela imaginava. Aurora se viu diante de um dilema profundo: libertar-se do passado ou se permitir reescrever a história. O ar estava carregado de tensão enquanto pensava nas flores, na fundação e na possibilidade do perdão. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Aurora estava em um mar de pensamentos, o olhar fixo na irrigação das flores. O pedido de perdão de Miguel a pegou de surpresa. Um misto de raiva e confusão a invadia.
enquanto ele se aproximava. Como ele pode ter a audácia de estar aqui? Pensou. Mas antes que pudesse responder, uma gritaria cortou o ar, rompendo a tranquilidade da tarde. Em um instante, todos na vizinhança voltaram seus olhos para a entrada do seu jardim. Uma mulher, jovem e aflita, emergiu de uma multidão de curiosos. Seus cabelos desgrenhados dançavam com o vento e seu vestido tinha manchas de terra. Ela olhava ao redor como se reconhecesse cada rosto, até que seus olhos pousaram em Aurora. Mãe! Ela gritou, a voz ecoando entre as árvores. O coração de Aurora congelou. A jovem nunca havia mostrado a audácia de se identificar publicamente como sua filha. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, com um nó na garganta. Ela sabia que a última vez que se viram foi uma discussão envenenada que a separou. Eu precisava te contar uma coisa." A jovem se apressou. "Você precisa saber que a verdade é muito mais complicada do que você imagina." O murmúrio se espalhou entre os vizinhos, que ainda assistiam de longe à cena cheia de tensão. Aurora começou a sentir o aperto no peito crescer. O que poderia ser tão urgente que a filha tivesse que interromper sua vida para vir até ali? Miguel, que também observava a cena, deu um passo atrás, um olhar confuso nos olhos. A jovem mulher avançou até Aurora, com lágrimas nos olhos. "Você não sabe, mãe. Eu encontrei cartas. Cartas que mostravam que tudo o que você imaginava sobre meu pai não é bem como você pensa. Ele não é quem você imagina." As palavras dela caíram como bombas, ecoando na mente de Aurora. O silêncio se instalou momentaneamente, apenas algorando as suas suspeitas, mas o alvoroço nos olhares da multidão era palpável. "Como assim não é quem eu imagino? O que você está dizendo?" O desespero na sua voz era quase ensurdecedor. "Manuel, ele não é seu verdadeiro marido. Você não sabia que ele estava casado antes de se juntar a você? Ele ocultou isso de todos, até de mim." A jovem exclamou, a voz tremendo com cada palavra. O choque atravessou Aurora como um raio. As informações se aglutinaram em sua mente. A traição de Miguel agora parecia apenas um eco distante diante dessa nova revelação. Mais sussurros invadiram o ar. O desdém e a incredulidade da multidão eram quase constrangedores. Aurora olhou fixamente nos olhos da filha, buscando alguma confirmação, mas tudo o que encontrou foi dor e sinceridade. Em sua mente, as memórias de uma vida perfeita se tornaram frágeis como cristal. "E eu sou fruto desse casamento?" a jovem confirmou enquanto as lágrimas deslizavam por seu rosto. "A verdade é que eu só descobri há poucos dias, mas não sabia como te contar. Fui obrigada a acreditar que tudo aquilo era uma mentira, que você estava sendo iludida." A revelação a feriu tanto quanto Aurora. Um grito repentino partiu dos lábios de Aurora. A dor daquela traição profunda, agora em múltiplas camadas, parecia desmoronar sua vida em pedaços. Ela mal conseguia ficar em pé. Com a cabeça girando, um único pensamento dominava sua mente. "Como vou viver com isso?" As flores atrás dela, antes um símbolo de esperança, agora pareciam espinhosas e traiçoeiras. A multidão que antes observava em silêncio, agora murmurava, e o peso dos olhares a deixava ainda mais desesperada. Aurora se sentia presa entre as revelações devastadoras e as sombras do passado. Ela nunca imaginou que a traição de Manuel fosse apenas o início de uma história muito mais complicada. O que mais estava escondido debaixo da superfície. E com isso, uma nova dúvida surgiu. Poderia ela perdoar Miguel?
sabendo agora que todo seu mundo estava construído sobre mentiras? As flores continuavam a florescer, mas Aurora sentia apenas um deserto crescendo dentro de si. O futuro estava cheio de sombras, e a luz que antes parecia tão clara, agora se distorcia em algo obscuro e amedrontador. Aurora se sentia em um turbilhão. As palavras da filha ecoavam em sua cabeça, uma mistura de choque e confusão. Manuel não é seu verdadeiro marido? A incredulidade a consumia. O ar ficava pé. Ela olhou para a jovem, os olhos arrasados de dor. Como assim? O que você quer dizer com isso? A voz dela tremia. Uma parte de Aurora queria acreditar que tudo era um absurdo. Uma nova mentira, se somando às antigas. Mas havia uma sinceridade nos olhos da filha que a fazia hesitar. A multidão murmurava, o burburinho se tornando uma onda que pulsava no ar. Ele teve outra família antes. Ele sempre escondeu o uso de você. As palavras da filha, como facas afiadas, cortavam o silêncio. Mas antes que Aurora pudesse processar essa nova informação, um som estrondoso ecoou pela rua. Era um grito horrendo, vindo da entrada do jardim. Uma mistura de pânico e desespero que congelou todos ali. Aurora virou-se abruptamente, seu coração batendo acelerado. Uma mulher, com os olhos esbugalhados e o rosto pálido, corria em direção a eles, o vestido sujo de lama. Socorro! Alguém, por favor! Socorro! A multidão se agitou, as vozes se sobrepondo em um coro de pergunta e perturbação. É uma emergência! Meu marido, ele se feriu! A mulher parou, ofegante, e Aurora sentiu uma onda de dread percorrer seu corpo. A mulher olhou diretamente para Aurora, e em seus olhos havia uma mistura de reconhecimento e desespero. Você precisa vir, já! Num instante, a atmosfera mudou. Os olhares se voltaram para Aurora, que hesitou. Quem é você? E então o que parecia uma simples pergunta tornou-se uma descoberta. A mulher respondeu, sua expressão carregada de angústia. Sou a esposa dele, a primeira esposa. Eu preciso de você. O choque varreu Aurora como uma tempestade. Era tudo muito surreal. A mulher, agora diante dela, era uma peça do quebra-cabeça que ela não esperava encontrar. Como assim, primeira esposa? Você está dizendo que... Ele não te contou a verdade. Ele me deixou por você e agora está... A mulher se interrompeu, lágrimas escorrendo por seu rosto. E Aurora percebeu quanto essa verdade poderia ser devastadora. A multidão começou a murmurar, as cabeças se virando, e Aurora se viu cercada. O mundo girava, e ela estava presa no meio do escândalo. Ela não sabia como lidar com isso. Miguel, o jardineiro, estava ali, observando tudo com um olhar perplexo. Ele caminhou até Aurora, a mão estendida, tentando confortá-la. Aurora, não podemos levar isso para o lado pessoal. Mas as palavras dele eram em vão. A dor da revelação sobre Manuel era brutal, como se ela tivesse recebido um golpe direto no estômago. Aurora não queria mais ninguém ao seu redor. Ela olhou para sua filha, que também estava em choque, e sentiu que a vida que conhecia estava desmoronando sob seus pés. E então, em meio ao caos, um grito cortou tudo, vindo de dentro da casa. Socorro! Alguém? Meu pai! Era a voz de uma criança, aguda e angustiada. O coração de Aurora disparou como se estivesse prestes a saltar do peito. O que mais poderia sair do fundo daquele labirinto de mentiras? A multidão virou-se para casa, e Aurora sentiu que a realidade estava se transformando em uma espiral incontrolável. O que está acontecendo? Passou pela cabeça de todos, e sem saber, Aurora caminhou em direção à voz. O que mais ela não sabia? O passado de Manuel estava começando a se desdobrar em camadas.
E a pergunta pairava no ar: o que realmente estava escondido sob a superfície? Aurora estava determinada a descobrir a verdade, mas sabia que o que quer que fosse a aguardava poderia ser mais devastador do que já havia enfrentado. Aurora se virou rapidamente, o coração batendo forte. A voz da criança ainda ecoava em sua mente, um chamado desesperado que atravessava o caos ao seu redor. Ela tomou coragem e caminhou para a entrada da casa, os passos pesados, sentindo como se a terra estivesse desmoronando sob seus pés. Levou um momento para se concentrar, engolindo em seco ao entrar na escuridão do corredor. A cena que encontrou era de desespero. Um menino, não mais que 7 anos, estava encostado à parede, seu rosto pálido, os olhos arregalados como se o mundo tivesse desabado. Meu pai, ele caiu! A criança tremia, a fragilidade de sua voz aumentando a urgência do momento. Aurora se agachou na altura dele, tentando controlar a própria ansiedade. Calma, filho, onde está o seu pai? O menino apontou para uma porta entreaberta ao fundo. O ar parecia pesado, quase opressivo, enquanto ela se levantava para seguir a direção apontada. Quando empurrou a porta, um frio cortante invadiu o ambiente. E lá estava ele, Manuel, caído no chão, com o rosto pálido e um rio de sangue escorrendo de sua cabeça. Uma mesa quebrada ao seu lado indicava que havia perdido o controle. Aurora sentiu um nó na garganta, uma mistura de medo e raiva. O homem que ela amou, que a traiu, ali, em uma cena que cobria tudo com um manto de tragédia. Manuel! Ela gritou, a voz quebrando no ar. Inclinou-se para checar seu pulso, mas hesitou. A raiva a consumia, em compasso com um aperto em seu peito. Se ele estava ferido, seria ela capaz de ajudá-lo? E se não estiver? Pensamentos desencontrados a atormentavam. Mas antes que pudesse decidir, Miguel apareceu atrás dela, um olhar intenso nos olhos, pronto para ajudar. Aurora, vamos ligá-lo a um hospital. Ele se lançou à frente, verificando a situação. As mãos dele tremiam. A multidão agora murmurejava do lado de fora. Os rostos de vizinhos povoando os vidros em um reflexo distorcido. Estamos chamando a ambulância. Uma voz distante ressoou entre os sussurros. Aurora mal percebeu. Sua mente estava em um turbilhão. Ela olhou para Miguel, que estava tentando manter a calma. Ele foi o filho um monstro, Miguel. Ele destruiu minha vida. A frustração e a confusão tomavam conta dela, mas o instinto de cuidar ainda lutava para ficar de pé. Miguel, por sua vez, hesitou, um lampejo de dor cruzando seu semblante. Aurora, precisamos salvar a vida dele agora. Deixe os sentimentos de lado, ou a gente perde o tempo. Os olhos dela encontraram os dele, e uma conexão inesperada se formou. Como ele poderia estar tão calmo diante de tudo isso? Mas antes que as palavras voltassem, um movimento no canto da sala chamou sua atenção. Uma mulher, com cabelos desgrenhados e um semblante familiar, estava parada na porta. O coração de Aurora gelou. Era a primeira esposa de Manuel, a mesma que tinha corrido até ela antes. Os olhos da mulher estavam cheios de dor, mas havia mais. Uma fúria contida que se transformou em lágrimas. Ele nunca parou de me amar. A revelação caiu como uma bomba, atravessando a sala e dando um golpe em cada um ali. A multidão fora da casa se agitou. Olhares de incredulidade, vozes em choque ecoavam. Aurora sentiu um frio na espinha. A verdade estava se revelando em camadas. Camadas que ela nunca imaginou existirem.
A mulher continuou a falar, cada palavra como um soco. Vocês não sabem o que ele fez. Silêncio. O mundo que antes era claro, agora parecia desmoronar em cada murmúrio. Aurora olhou nos olhos de Miguel e então de volta para a mulher. O que mais? O que mais você escondeu de mim? A indignação explodiu em sua voz. O que mais estava por vir? Essa cena, que antes parecia uma unidade familiar, agora se tornava um campo de batalha de mentiras e traições. E assim, naquele instante dramático, Aurora percebeu que a verdade acabava de se transformar em um labirinto. As flores que um dia simbolizavam renascimento agora pareciam secas e sem vida. O que o futuro reservaria? Enquanto o peso das revelações se acumulava, Aurora sabia que não havia como voltar atrás. O que mais poderia ser escondido na escuridão do passado? Angustiada, ela sentiu que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Aurora se sentiu perdida. As palavras da filha queimavam em sua mente. Manuel não é seu verdadeiro marido? O ar ao redor dela parecia denso, como se as paredes da casa estivessem fechando. Ela olhou para a mulher que afirmava ser a primeira esposa de Manuel, tentando processar o que estava acontecendo. Cada respiro era um esforço, e as vozes da multidão lá fora diminuíam como se estivessem em um eco distante. Ele me deixou por você, mas ele ainda me ama. As lágrimas escorriam pelo rosto da mulher, revelando um desespero profundo. Aurora olhou para Miguel, que estava a seu lado, a mão estendida, tentando segurá-la. Ela podia sentir a pulsação em seu pescoço, as emoções, a raiva, a confusão. O que mais você não me contou, Manuel? A pergunta ficava ecoando na sala, onde a vida parecia ter parado, em um instante congelado no tempo. Então, como se o universo estivesse conspirando contra ela, um novo grito veio da entrada da casa. Era o menino, a criança assustada, apontando para o corredor. Meu pai, ele não se mexe! O desespero na voz da criança fez Aurora estremecer. O que mais poderia acontecer? Uma corrente elétrica percora a sala. Manuel, deitado ali, inconsciente, a revelação de sua vida se desnudando em perfeita desordem. Aurora estava prestes a perder o controle, mas então alguém atrás dela gritou: ele não é só seu marido, ele é um criminoso. O estalo das palavras soou como um disparo. Todos se viraram, a sala estava silenciosa, e a atenção voltou-se para uma terceira mulher, uma figura pálida que tinha chegado sem ser notada. Ela estava com um olhar aterrorizado, os olhos arregalados. Eu sou a irmã dele. Ele me forçou a me esconder por anos. Eu pensei que ele tivesse mudado. O choque atingiu Aurora como um trem descontrolado. A revelação não era apenas sobre Manuel, mas sobre a teia de segredos que havia construído em torno deles. Aurora sentiu seu coração disparar. A frustração ficou insuportável. Quantas mentiras mais existem? Pensou, enquanto um turbilhão de raiva e tristeza se misturavam em seu peito. A multidão lá fora começou a murmurar novamente, os olhos curiosos se fixando agora na janela. O que mais esse homem esconde? Era como uma armadilha. Aurora olhou para Miguel, buscando um fio de esperança em meio ao caos. Mas ele estava tão perdido quanto ela, a expressão dele um reflexo de perplexidade e medo. Socorro, alguém, por favor! O grito da criança, que parecia distante, agora estava mais presente. O menino estava em pânico. Seu pai jogado no chão. As informações explodindo em sua mente, fazendo o tempo parecer estagnar. A mulher, a irmã de Manuel, começou a chorar, agora se dirigindo à criança.
Ele nunca foi quem você pensa. Ele fez coisas horríveis na nossa família. Coisas que nunca deveriam ter acontecido. A tensão estava palpável. Aurora não podia mais suportar. Chega! Ela gritou. Chega de mentiras! Que homem é esse que eu chamei de marido? Miguel tentou segurá-la, mas ela se desvencilhou. O desespero a empurrava para frente, em busca de respostas. A sala estava cheia de pessoas que, de alguma forma, tinham suas vidas entrelaçadas com a história de Manuel, e a verdade ameaçava sacudir tudo outra vez. E então, um ruído ensurdecedor cortou o ar. A sirene da ambulância. O som se aproximava, mas... Antes que pudesse acalmar os ânimos, o menino deixou escapar, quase num fio de voz. Ele não pode ser o meu pai. As palavras reverberaram, pesadas e sombrias, pairando no ar. A realidade escureceu. Aurora olhou para a criança, e um frio percorreu sua espinha. O que aquilo significava? O que mais estava escondido naquela teia de mentiras? Ela sentiu o chão se abrir sob seus pés, enquanto a verdade ameaçava explodir, transformando o que ela sabia sobre amor e família em cinzas. Apenas naqueles segundos, tudo parecia possível. E Aurora percebeu que o verdadeiro pesadelo estava prestes a começar. O que mais poderia ser revelado? Aquela espiral de segredos apenas começava. Aurora se sentiu perdida. As palavras da filha queimavam em sua mente. Manuel não é seu verdadeiro marido? O ar ao redor dela parecia denso, como se as paredes da casa estivessem fechando. Ela olhou para a mulher que afirmava ser a primeira esposa de Manuel, tentando processar o que estava acontecendo. Cada respiro era um esforço, e as vozes da multidão... Ele me deixou por você. Mas ele ainda me ama! As lágrimas escorriam pelo rosto da mulher, revelando um desespero profundo. Aurora olhou para Miguel, que estava a seu lado, a mão estendida, tentando segurá-la. Ela podia sentir a pulsação em seu pescoço, as emoções, a raiva, a confusão. O que mais você não me contou, Manuel? A pergunta ficava ecoando na sala onde a vida parecia ter parado, em um instante congelado no tempo. Então, como se o universo estivesse conspirando contra ela. Um novo grito veio da entrada da casa. Era um menino, a criança assustada, apontando para o corredor. Meu pai! Ele não se mexe! O desespero na voz da criança fez a Aurora estremecer. O que mais poderia acontecer? Uma corrente elétrica percorreu a sala. Manuel deitado ali, inconsciente, a revelação de sua vida se desnudando em perfeita desordem. A Aurora estava prestes a perder o controle, mas então alguém atrás dela gritou. Ele não é só seu marido, ele é um criminoso. O estalo das palavras soou como um disparo. Todos se viraram. A sala estava silenciosa e a atenção voltou-se para uma terceira mulher, uma figura pálida que tinha chegado sem ser notada. Ela estava com um olhar aterrorizado, os olhos arregalados. Eu sou a irmã dele. Ele me forçou a me esconder por anos. Eu pensei que ele tivesse mudado. O choque atingiu Aurora como um trem descontrolado. A revelação não era apenas sobre Manuel, mas sobre a teia de segredos que havia construído em torno deles. Aurora sentiu seu coração disparar. A frustração ficou insuportável. Quantas mentiras mais existem? Pensou, enquanto um turbilhão de raiva e tristeza se misturavam em seu peito. A multidão lá fora começou a murmurar novamente, os olhos curiosos se fixando agora na janela. O que mais esse homem esconde? Era como uma armadilha. A Aurora olhou para Miguel, buscando um fio de esperança em meio ao caos. Mas ele estava
tão perdido quanto ela. A expressão dele um reflexo de perplexidade e medo. Socorro, alguém, por favor! O grito da criança, que parecia distante, agora estava mais presente. O menino estava em pânico, seu pai jogado no chão. As informações explodindo em sua mente, fazendo o tempo parecer estagnar. A mulher, a irmã de Manuel, começou a chorar, agora se dirigindo à criança. Ele nunca foi quem você pensa. Ele fez coisas horríveis na nossa família. Coisas que nunca deveriam ter acontecido. A tensão estava palpável. Aurora não podia mais suportar. Chega! Ela gritou. Chega de mentiras! Que homem é esse que eu chamei de marido? Miguel tentou segurá-la, mas ela se desvencilhou. O desespero a empurrava para frente em busca de respostas. A sala estava cheia de pessoas que, de alguma forma, tinham suas vidas entrelaçadas com a história de Manuel. E a verdade ameaçava sacudir tudo outra vez. E então, enquanto o mundo parecia congelar, um novo som cortou a tensão. A porta se abriu com um estrondo. Fernando, um amigo de longa data de Manuel, entrou pálido como um fantasma. Aurora, você precisa saber. Ele respirou fundo, quase sem fôlego, e continuou. Manuel não é quem você pensa. Ele não é apenas um criminoso. Ele é um fugitivo. Ele se envolveu em um esquema de lavagem de dinheiro, e eu sou quem segurou esse segredo por anos. O impacto da revelação atingiu Aurora como uma tempestade, as palavras gravadas em sua mente como um eco interminável. Ela balançou a cabeça, incapaz de compreender. A sala parecia girar. Todos olharam para Fernando buscando confirmação. O menino, agora paralisado de medo, segurava o braço da mãe. Ele pode estar envolvido em algo muito maior. Preciso que você vá embora, antes que eles venham atrás dele. Fernando implorou, enquanto o pânico tomava conta da sala. Mais murmúrios se espalharam entre a multidão. Manuel, prestes a ser desmascarado não apenas por seu passado familiar, mas por seus crimes. O chão sob os pés de Aurora desmoronava. As verdades que ela conhecia se despedaçavam. Mas por que você não disse antes? Ela estava em choque. As emoções se misturavam. Como ela poderia ter amado um homem tão complexo, tão envolto em mentiras? E agora, o que ela faria com isso? Assim, com o coração acelerado, Aurora se viu em uma encruzilhada. Como saber o que era verdade? O que mais estava escondido na escuridão do passado? O futuro parecia um labirinto de incertezas, enquanto a sirene da ambulância soava, mais próxima do que nunca. Aurora entendeu que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. E, enquanto ela se perdia nas novas revelações, uma dúvida começou a se formar. Quem realmente era Manuel? E o que mais estava escondido debaixo das camadas de mentiras? Aurora se sentiu perdida. As palavras da filha queimavam em sua mente. Manuel não é seu verdadeiro marido? O ar ao redor dela parecia denso, como se as paredes da casa estivessem fechando. Ela olhou para a mulher que afirmava ser a primeira esposa de Manuel, tentando processar o que estava acontecendo. Cada respiro era um esforço, e as vozes da multidão lá fora diminuíam, como se estivessem em um eco distante. Ele me deixou por você, mas ele ainda me ama. As lágrimas escorriam pelo rosto da mulher, revelando um desespero profundo. Aurora olhou para Miguel, que estava a seu lado, a mão estendida, tentando segurá-la. Ela podia sentir a pulsação em seu pescoço, as emoções, a raiva, a confusão. O que mais você não me contou, Manuel? A pergunta ficava ecoando na sala onde a vida parecia ter parado em um instante congelado no tempo. Então, como se o universo estivesse conspirando contra ela, um novo grito veio da entrada da casa. Era o menino, a criança assustada, apontando para o corredor. Meu pai, ele não se mexe.
O desespero na voz da criança fez Aurora estremecer. O que mais poderia acontecer? Uma corrente elétrica percorreu a sala. Manuel, deitado ali, inconsciente, a revelação de sua vida se desnudando em perfeita desordem. Aurora estava prestes a perder o controle, mas então alguém atrás dela gritou: "Ele não é só seu marido, ele é um criminoso!" O estalo das palavras soou como um disparo. Todos se viraram. A sala estava silenciosa e a atenção voltou-se para uma terceira mulher. Uma figura pálida que tinha chegado sem ser notada. Ela estava com um olhar aterrorizado, os olhos arregalados. "Eu sou a irmã dele. Ele me forçou a me esconder por anos. Eu pensei que ele tivesse mudado." O choque atingiu Aurora como um trem descontrolado. A revelação não era apenas sobre Manuel, mas sobre a teia de segredos que havia construído em torno deles. Aurora sentiu seu coração disparar. A frustração ficou insuportável. Quantas mentiras mais existem? Pensou, enquanto um turbilhão de raiva e tristeza se misturavam em seu peito. A multidão lá fora começou a murmurar novamente, os olhos curiosos se fixando agora na janela. O que mais esse homem esconde? Era como uma armadilha. A Aurora olhou para Miguel, buscando um fio de esperança em meio ao caos. Mas ele estava tão perdido quanto ela. A expressão dele um reflexo de perplexidade e medo. "Socorro, alguém, por favor!" O grito da criança, que parecia distante, agora estava mais presente. O menino estava em pânico. Seu pai jogado no chão, as informações explodindo em sua mente, fazendo o tempo parecer estagnar. A mulher, a irmã de Manuel, "Chega!" ela gritou. "Chega de mentiras! Que homem é esse que eu chamei de marido?" Miguel tentou segurá-la, mas ela se desvencilhou. O desespero a empurrava para a frente em busca de respostas. A sala estava cheia de pessoas que, de alguma forma, tinham suas vidas entrelaçadas com a história de Manuel, e a verdade ameaçava sacudir tudo outra vez. E então, enquanto o mundo parecia congelar, um novo som cortou a tensão. A porta se abriu com um estrondo. Fernando, um amigo de longa data de Manuel, entrou, pálido como um fantasma. "Aurora, você precisa saber." Ele respirou fundo, quase sem fôlego, e continuou. "Manuel não é quem você pensa. Ele não é apenas um criminoso. Ele é um fugitivo. Ele se envolveu em um esquema de lavagem de dinheiro. E eu sou quem segurou esse segredo por anos." O impacto da revelação atingiu Aurora como uma tempestade. As palavras gravadas em sua mente como um eco interminável. Ela balançou a cabeça, incapaz de compreender. A sala parecia girar. Todos olharam para Fernando, buscando confirmação. O menino, agora paralisado de medo, segurava o braço da mãe. "Ele pode estar envolvido em algo muito maior. Preciso que você vá embora, antes que eles venham atrás dele." Fernando implorou, enquanto o pânico tomava conta da sala. Mas murmúrios se espalharam entre a multidão. Manuel, prestes a ser desmascarado, não apenas por seu passado familiar, mas por seus crimes. O chão sob os pés de Aurora desmoronava. As verdades que ela conhecia se despedaçavam. "Mas por que você não disse antes?" Ele estava em choque. As emoções se misturavam. Como ela poderia ter amado um homem tão complexo, tão envolto em mentiras? E agora o que ela faria com isso? Assim, com o coração acelerado, Aurora se viu em uma encruzilhada. Como saber o que era verdade? O que mais estava escondido na escuridão do passado? O futuro parecia um labirinto de incertezas. Enquanto a sirene da ambulância soava, mais próxima do que nunca, Aurora entendeu que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. E, enquanto ela se perdia nas novas revelações, uma dúvida começou a se formar. Quem realmente era Manuel?
E, de repente, o teto acima deles desabou. Um pedaço enorme de concreto caiu, derrubando tudo no caminho. Aurora saltou para o lado, puxando a criança para perto dela, enquanto Miguel e a mulher também se atiravam para longe. A gritaria e o caos se espalharam. A Aurora mal tinha percebido que Fernando também havia sido atingido, seus olhos se arregalando antes de perder a consciência. Em meio ao desespero, a poeira começava a se assentar, revelando uma nova perspectiva. Um papel voou debaixo dos escombros, com a palavra testemunha destacada à vista. A Aurora atendeu a uma imagem de um rosto familiar e seu coração parou. Era Manuel, mas não era só isso. Embaixo do papel, uma foto ainda escondida na sujeira trouxe outra revelação que ela não pôde ignorar. A imagem revelava Manuel em um encontro com a tal primeira esposa, e ambos com um garoto em um parque, sorrindo. O que está acontecendo? A mente de Aurora girava. Era tudo uma armadilha? O que mais havia por trás daquela mentira? A dúvida agora queimava, a raiva misturando-se a uma nova sensação aterrorizante. A de que a verdade poderia ser ainda mais sombria do que qualquer um imaginava. Era apenas o começo do terror. A tempestade estava longe de acabar. Aurora se sentiu perdida. As palavras da filha queimavam em sua mente. Manuel não é seu verdadeiro marido? O ar ao redor dela parecia denso, como se as paredes da casa estivessem fechando. Ela olhou para a mulher que afirmava ser a primeira esposa de Manuel, tentando processar o que estava acontecendo. Cada respiro era um esforço, e as vozes da multidão lá fora diminuíam, como se estivessem em um eco distante. Ele me deixou por você, mas ele ainda me ama. As lágrimas escorriam pelo rosto da mulher, revelando um desespero profundo. Aurora olhou para Miguel, que estava a seu lado, a mão estendida, tentando segurá-la. Ela podia sentir a pulsação em seu pescoço, as emoções, a raiva, a confusão. O que mais você não me contou, Manuel? A pergunta ecoava na sala, onde a vida parecia ter parado, em um instante congelado no tempo. Então, como se o universo estivesse conspirando contra ela, um novo grito veio da entrada da casa. Era um menino. A criança assustada, apontando para o corredor. Meu pai! Ele não se mexe! O desespero na voz da criança fez a Aurora estremecer. O que mais poderia acontecer? Uma corrente elétrica percorreu a sala. Manuel deitado ali, inconsciente, a revelação de sua vida se desnudando em perfeita desordem. A Aurora estava prestes a perder o controle, mas então alguém atrás dela gritou. Ele não é só seu marido, ele é um criminoso. O estalo das palavras soou como um disparo. Todos se viraram. A sala estava silenciosa e a atenção voltou-se para uma terceira mulher, uma figura pálida que tinha chegado sem ser notada. Eu sou a irmã dele. Ele me forçou a me esconder por anos. Eu pensei que ele tivesse mudado. O choque atingiu a Aurora como um trem descontrolado. A revelação não era apenas sobre mas sobre a teia de segredos que havia construído em torno deles. A Aurora sentiu seu coração disparar. A frustração ficou insuportável. Quantas mentiras mais existem? Pensou, enquanto um turbilhão de raiva e tristeza se misturavam em seu peito. A multidão lá fora começou a murmurar novamente, os olhos curiosos se fixando agora na janela. O que mais esse homem esconde? Era como uma armadilha. A Aurora olhou para Miguel, buscando um fio de esperança em meio ao caos. Mas ele estava tão perdido quanto ela, a expressão dele um reflexo de perplexidade e medo. Socorro, alguém, por favor! O grito da criança que parecia distante agora estava mais presente. O menino estava em pânico, seu pai jogado no chão, as informações explodindo em sua mente.
fazendo o tempo parecer estagnar. A mulher, a irmã de Manuel, começou a chorar, agora se dirigindo à criança. Ele nunca foi quem você pensa. Ele fez coisas horríveis na nossa família, coisas que nunca deveriam ter acontecido. A tensão estava palpável. A Aurora não podia mais suportar. Chega! Ela gritou. Que homem é esse que eu chamei de marido? Miguel tentou segurá-la, mas ela se desvencilhou. O desespero a empurrava para frente em busca de respostas. A sala estava cheia de pessoas que, de alguma forma, tinham suas vidas entrelaçadas com a história de Manuel. E a verdade ameaçava sacudir tudo outra vez. E então, enquanto o mundo parecia congelar, um novo som cortou a tensão. A porta se abriu com estrondo. Fernando, um amigo de longa data de Manuel, entrou, pálido como um fantasma. Aurora, você precisa saber. Ele respirou fundo, quase sem fôlego, e continuou. Manuel não é quem você pensa. Ele não é apenas um criminoso. Ele é um fugitivo, envolvido em um esquema de tráfico de pessoas. A revelação caiu como um raio. Aurora sentiu o mundo escorregar sob seus pés. O menino ao seu lado gritou, sua voz se quebrando em lágrimas. O que você está dizendo? A multidão ao redor deles estava em choque. O murmúrio cresceu, cada um tentando absorver a enormidade do que Fernando acabara de expor. Eu não sei como isso começou, mas ele me manipulou por anos. Sempre esteve um passo à frente da lei. E eu estive cegamente ao seu lado. Ele usou todos ao seu redor, inclusive você, Aurora. Fernando balançou a cabeça, como se estivesse tentando afastar sua própria culpa. Ele estava acumulando poder em cima das costas de pessoas inocentes. Aurora olhou para Manuel no chão, seu corpo imóvel, e tudo o que havia sentido por ele se transformou em pura incredulidade. Como ela pôde amar alguém capaz de tal crueldade? Não era só a traição que a cortava agora. Era o fato de que todos os momentos que tiveram juntos podiam ser uma grande farsa. E então, como se a realidade não fosse cruel o suficiente? A janela de... 4 homens mascarados invadiram o espaço, as armas em punho, o olhar determinado. Todos no chão, não se mexam! Um dos homens gritou. A sala mergulhou em desespero total. Aurora sentiu suas pernas fraquejarem. Era um pesadelo e tudo parecia girar. Os homens estavam ali por Manuel e a tensão do momento explodiu. Ele é um fugitivo. Precisamos dele. Um dos homens gritou. A mensagem estava clara. A vida de Manuel estava em jogo e com ela, a vida de tudo o que Aurora acreditava. Nesse caos, algo se acendeu dentro dela. Em meio ao pânico, uma dúvida começou a tomar conta. Se Manuel era mesmo um criminoso, o que isso significava para ela, para a filha? Aurora faria de tudo para proteger sua família. Ela olhou para Miguel, e a expressão dele dizia que ele também sentia isso. E se Manuel não for quem pensamos? A ideia começou a se arrumar na cabeça dela, e ao mesmo tempo o futuro dela parecia mais incerto do que nunca. O que mais havia por detrás das máscaras daquele homem caído no chão? Aurora havia apenas arranhado a superfície de um mistério mais profundo. As perguntas agora brotavam, e Aurora sabia que a verdade não ficaria escondida para sempre. A tempestade estava longe de acabar. Aurora estava paralisada, o coração martelando no peito. Olhos fixos nos homens mascarados, a adrenalina fazia sua cabeça girar. O que mais poderia dar errado? O menino gritando, os olhares da multidão e a revelação sobre Manuel ainda martelando na sua mente. O caos estava prestes a alcançá-la. Fiquem onde estão.
O líder dos homens apontou a arma com precisão e a atmosfera ficou gelada. Um nó na garganta de Aurora, uma coragem feroz na sua essência. Antes que ela pudesse reagir, um som estrondoso ecoou pela sala. O chão tremeu e o teto desabou levemente, espalhando poeira por todo lado. Todos recuaram, sem saber se o que estava acontecendo era uma armadilha ou um acaso. E então, o medo se transformou em pânico. A irmã de Manuel gritou: "Não! Ele não pode morrer assim!" Uma onda de choque. Aurora olhou para ela, e naqueles olhos cheios de dor, algo despertou. A mulher correu até Manuel, atirando-se ao seu lado. O desespero a envolveu, mas no fundo, um lampejo de verdade misteriosa começou a brotar. "Espere!" Aurora gritou. "Espere um minuto!" O pânico ainda dominava, mas ela não podia deixar de sentir que o que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Sem hesitar, se aproximou da mulher. A luta interna era intensa. "Você sabe onde ele está escondendo segredos, não sabe?" Foi nesse momento que uma das mascaradas ficou mais próxima, mãos seguras na arma. "Cale-se!" ela gritou. Mas não era isso que Aurora precisava. Eram as respostas. Olhou de volta para a irmã de Manuel. "Como você pode querer salvá-lo? Ele é um criminoso! O que ele fez com a sua vida, com as nossas?" Os dois a observavam, e a tensão se acumulava quase como um peso físico no ar. Acontecimentos do passado, traições reveladas e aquele presente que os aprisionava se misturavam em um só. Era uma batalha silenciosa. A multidão, apinhada atrás dela, mal havia percebido que a sirene da ambulância se aproximava. "Porque ele é meu irmão", a mulher chorou, as lágrimas misturando-se à poeira. "Eu o amei e o defendi, mesmo quando ele não merecia. Mas ele tem algo a ver com esse crime." Não é só isso, ela se despediu da verdade, os olhos passando de humildade à raiva, focando em Aurora. "O que você sabe sobre essa vida dele?" Um lampejo de entendimento passou entre elas, como se um peso tivesse sido descoberto. Aurora sentiu sua garganta apertar. A verdade é que ele me enganou por anos. E agora está manchando nossas vidas. Um vazio se formou. Foi então que o homem mascarado à sua direita, que até então observava, fez um movimento brusco. Ele retirou a máscara, e Aurora ficou ainda mais alucinado. Era Fernando, o amigo que estava sempre ao lado de Manuel, que nunca se afastou dele. O choque pulsou como um soco no estômago. "Fernando, você!" A incredulidade subiu como uma onda. "O que você está fazendo aqui, segurando uma arma? Você não é como ele." O homem desviou o olhar, sua expressão enigmática. "Você não sabe de nada, Aurora. Estávamos protegendo você." As palavras atravessaram o espaço como um golpe. "Manuel não é quem você imagina. Ele fez um acordo. E não foi só para ele. Eles vêm buscar algo muito maior. Algo que pode destruir tudo." A confusão tomou conta, cada palavra de Fernando girando na mente de Aurora. "O que você está dizendo?" O terror se espalhou. O que mais ele tinha escondido? A realidade girava. A verdade que parecia simples começou a ficar emaranhada em muitos segredos. Então uma cena grotesca aconteceu. O menino, com um brilho de decisão nos olhos, avançou em direção aos homens. "Parem! Ele é meu pai!" A inocência explodiu em palavras que soaram como tiros no silêncio. A sala congelou. Todos pararam, as armas baixaram um pouco, confusos. No entanto, enquanto a tensão acumulava, pequenas movimentações passageiras pareciam rápidas demais para serem percebidas. A irmã de Manuel
olhou ao redor, como se estivesse buscando escape, enquanto a segunda mascarada se agachava, deslizando a mão sob a roupa e puxando uma pequena cápsula. A atmosfera se tornou elétrica e em uma fração de segundo tudo fez sentido. Não, não! Aurora gritou, mas era tarde demais. A cápsula foi arremessada e uma explosão de fumaça engolfou o ambiente. Dentro do turbilhão de caos e desespero, Aurora sentiu a verdade encerrar-se como um abraço mortal ao redor dela. O que estava por trás da vida de Manuel não era só uma consequência de escolhas erradas. Era um jogo mortal, e apenas o toque do seu passado ecoava alto em cada passo. A fumaça tomava conta, cobria os rostos e os segredos. O que antes parecia simples se transformou em algo muito maior. E em meio à confusão, Aurora percebeu que a vida como conhecia estava prestes a desmoronar novamente, levando consigo tudo o que pensou saber, e que as respostas talvez estivessem mais escondidas do que imaginava. Aurora lutou para respirar na nuvem espessa de fumaça. O caos se desenrolava à sua frente, e cada pulso em seu coração parecia ecoar com a realidade que desmoronava ao seu redor. Os homens mascarados estavam tensos, as armas tremendo em suas mãos. A Aurora sussurrou, empurrando a criança para trás, instintivamente protegendo-o. Ao mesmo tempo, a irmã de Manuel tentava reanimá-lo, seu desespero revelando uma emoção maior do que o medo dos bandidos. "Agarre-se à verdade, Aurora!" a mulher gritou. "Ele não é quem você pensa. Se você não olhar, perderá tudo." A fumaça começou a se dissipar lentamente e, em meio ao tumulto, Aurora se viu frente a frente com Fernando, os olhos dele cheios de uma intensidade desesperada. "O que você está fazendo aqui?" Ela forçou a voz a sair, mas a incredulidade a paralisou. "Você sabia de tudo isso?" "Eu fazia parte do plano, no começo." Mas tudo saiu de controle. "Nós precisamos salvar Manuel, mas não da maneira que você imagina." Ele olhou para os homens armados e Aurora sentiu um arrepio. Aquilo estava maior do que qualquer um poderia imaginar. Os homens, percebendo a hesitação de Fernando, começaram a se aproximar. "Onde está ele?" um deles exigiu, a raiva pulsando nas palavras. O relógio estava correndo e a tensão era quase palpável. Está lá!" Fernando gritou, apontando para Manuel. O tempo parecia parar. No entanto, a atitude de Fernando não era uma rendição, era um plano. Da mesma forma, Aurora percebeu que a realidade ainda poderia mudar. Poderia ser a última chance de fazer algo. "Você não pode deixá-los levá-lo!" ela implorou, o pânico crescendo em seu peito. O menino começou a chorar e Aurora se virou rapidamente. Então a luz do dia entrou pela janela quebrada, deslizou pela sala em uma cena quase surreal. A fumaça se dissipou o suficiente para que Aurora pudesse ver o que a rodeava. A multidão do lado de fora se agitava, e a esperança de uma saída começou a brilhar. "Vão, agora! Saia pela porta dos fundos!" Aurora gritou aos que estavam na sala. "Fernando, me ajude com Manuel." Quando o olhar dele se encontrou com o dela, as palavras não eram necessárias. Era hora de agir. Com muita dificuldade, os dois se aproximaram de Manuel. Aurora se abaixou e sentiu o pulso dele. Ele ainda estava vivo. "Nós precisamos levá-lo antes que seja tarde demais." Mas antes que pudessem se mover, os homens armados se aproximaram. "Ninguém sai! Mantenham-se todos onde estão!" um deles ordenou. Mas a determinação de Aurora a envolveu como uma armadura.
Nós não vamos deixar você fazer isso. Ela gritou com uma voz que surpreendeu até a si mesma. A adrenalina a bombardeava como uma onda potente. Estamos juntos, e isso vai acabar aqui. Você pode nos levar, mas nós não vamos desistir. Um momento de silêncio pairou enquanto todos assimilavam a coragem dela. A mensagem estava clara. Ninguém estava disposto a se render. A atmosfera se solidificou. O calor da luta se elevou. Aurora, firmando-se, se lançou em direção aos homens, o coração pulsando com a força de 1000 decisões. E ali, em meio à tensão, um barulho alto ecoou pela sala. A sirene da ambulância se aproximava e a entrada da polícia se tornou iminente. O que era uma ordem agora se transformou em um frenesi. A divisão se tornava clara. O futuro tomava forma entre as sombras da mentira. Os homens mascarados, vendo a polícia se aproximar, trocaram olhares nervosos. A fraqueza deles era evidente, enquanto Aurora e Fernando se aproximavam de Manuel, prontos para agir. O menino, em um gesto corajoso, impulsionou-se para a frente, levantando a mão em um apelo desesperado. Vocês não vão levar meu pai! E no último segundo, a verdade começou a florescer. A polícia invadiu a sala, pronta para prender os homens encapuzados. Aurora sentiu um peso saindo de suas costas, mas a luta estava longe de terminar. Manuel ainda precisava de respostas. Esse não é o fim. Aurora gritou, enquanto as algemas eram colocadas nos homens que antes a ameaçavam. Mas no fundo, havia uma certeza. O desenrolar dessa história ainda era incerto. E enquanto a ambulância levava Manuel, ela sabia que o que vinha a seguir ainda estava por ser descoberto. E a partir daquele momento em que as vidas se cruzaram na tormenta, o que mais ainda se revelaria? O que mais estava escondido sob a superfície? As perguntas ecoavam na mente de Aurora. E o futuro, uma incógnita. Ah, e antes de você partir, preciso te contar uma coisa. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. E esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar contando essas narrativas incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Ah,